Senhores telespectadores, estamos em Trás-os-Montes, exatamente no concelho de Alijó. Alijó não é um grande concelho, tem cerca de 300 km², 16 mil habitantes, é um concelho muito rico na produção dos melhores vinhos do Porto e tem 5 vilas, que é Alijó, Vilar de Massada, Sanfins do Douro, Favaios e o Pinhão. Bom, para lhes dizer bem onde fica o concelho de Alijó, estou a ver um mapa de Portugal, o Rio Douro, e há 2 rios que vão desaguar ao Douro. Além é o Tua, além é o Pinhão. Com esta esquadria, o Tua, o Douro, o Pinhão, o terreno que fica ao meio é o concelho de Alijó. Concelho que, como vão ver, tem imenso que ver. Logo, este nome de Alijó. Há uma lenda bonita. É claro, uma lenda que não tem nenhuma verdade, nem pode ter, mas a lenda é tão bonita que eu vou contá-la. Parece que o Jó andava aqui por estes montes. Como sabem, o Jó era a própria miséria. Andava doente, cheio de úlceras, com lepra, cego, coxo. Era a desgraça, coitadito, mal se podia mover. E a certa altura, imaginem quem ele encontrou. Encontrou nem mais nem menos que Nosso Senhor. Nosso Senhor também andou por aqui. E o Jó perguntou ao Nosso Senhor: oh meu Deus, não há aí uma terra onde tenham pena de mim, onde eu me possa recolher para tratar de tanto sofrimento? E Nosso Senhor disse-lhe simplesmente: é ali, Jó. E aqui tem uma linda origem para a palavra Alijó. Claro que não tem nada com isso, há várias hipóteses. A mais segura, parece muito bem deduzida, é proposta recentemente pelo Dr. Pedro Serra. O Dr. Pedro Serra é dos investigadores portugueses que merecem mais confiança em toponímia. Ele sugere que Alijó vem de Lagiola. Lagiola é o diminutivo de laje, uma laje pequena. Lagiola, segundo as leis da nossa evolução fonética, pode perfeitamente ter dado Alijó. Além disso, está de acordo com o meio local, são imensas essas lajes que servem para tudo. Bom, mas o nome é o menos. Eu agora vou-lhes falar de uma coisa que não é bem Alijó, mas que, de certo modo, é fascinante. Em Sanfins do Douro existe um santuário que é famoso em todo o distrito de Vila Real. É a Senhora da Piedade. A imagem da Senhora da Piedade é uma imagem de grandes proporções, foi talhada numa taloca gigantesca de um castanheiro e só a imagem pesa mais de 400 quilos. Enfim, é a Virgem com o filho morto nos braços, portanto é a própria imagem do sofrimento. Essa imagem é passeada numa procissão e vai aqui em cima deste andor. O andor, por sua vez, pesa também mais de 400 quilos. É também em madeira maciça, 400 quilos. E tem aqui uma cruz, aqui metida, isto é uma cruz, que se crava além atrás e a cruz pesa mais de 100 quilos. Isto quer dizer, o conjunto vai para próximo de 1000 quilos. Quem é que pode carregar com isto? Agora vejam, tem aqui as almofadas, que é para os que carregam, enfim, não se magoarem, e os moradores, os devotos, disputam o direito de serem eles a carregar com o andor e com a imagem. Há dois grupos rivais, são os velhos e os novos, e todos os anos debatem e fazem um leilão. Quem dá mais? Este ano
um dos grupos, agora em agosto, pelo direito de carregar com isto, pagou 6.050 contos. O que é que vamos pensar disto? Pagar 6.050 contos para levar uma carga que é um sofrimento enorme. Bom, a explicação é simplesmente esta. Há rivalidade entre os grupos é um de gente mais velha, outro de gente mais nova. Eles pensam todos o mesmo, têm todas as mesmas crenças, são todos da mesma terra, são exatamente iguais. Simplesmente, eles sabem que se não formarem dois grupos, se não formarem uma situação bipolar, não há confrontação, não há rivalidade e, portanto, não há dinheiro, porque é com esse dinheiro do leilão que eles, em parte, fazem a festa. A festa custa muito mais do que isso, diz que este ano a festa aqui da Senhora da Piedade ficou em 30.000 contos, mas é uma das mais famosas romarias de todo o Trás-os-Montes. Em compensação, romaria quase completamente esquecida é a do Senhor de Perafita. O meu telespectador já foi a Perafita. São centenas de senhores telespectadores que fazem o favor de me escrever todas as semanas. O senhor já foi aqui, o senhor já foi ali. Bom, às vezes vou, outras vezes não vou, lá respondo como posso, outras vezes não respondo. Agora sou eu que pergunto. E o senhor? O senhor já foi a Perafita? O senhor que é de Lisboa não foi com certeza a Perafita? Mesmo o senhor que é do Porto, o senhor sabe lá onde é Perafita? Eu estou convencido que até há gente em Vila Real que não sabe onde é Perafita, pois Perafita é uma das mais emocionantes aldeias transmontanas. É um lugar ainda completamente medieval e é um lugar com uma espantosa história para contar. A história é esta. Em tempos muito antigos, ninguém sabe quando, andava um pastor com meia dúzia de ovelhas aí por esses montes. Era um velho pastor, um homem já muito cansado. Andava com aquelas ovelhas e tinha fome e sede e, sobretudo, uma fadiga imensa. O calor apertava, ele procurou por toda a parte uma fonte, não havia uma fonte, ele sentia-se morrer de sede. E a certa altura, desesperado, ergueu os olhos ao céu e disse: Santo Deus, vou aqui morrer de sede. E ao dizer isto, fez como eu agora fiz, bateu com o seu cajado na rijeza da rocha e jorrou um grande jacto de água límpida. Claro que era um milagre, claro que era um milagre. Fizeram logo ali uma grande cruz, que era uma cruz imensa. Muito mais tarde, o senhor arcebispo de Braga mandou arrasar aquilo tudo, porque era assim muito tosco, muito à maneira dos pastores, e mandou fazer esta igreja que lhes vou mostrar. Como veem, é um magnífico templo barroco, um exemplar precioso do barroco de Braga. É uma coisa de meados do século XVIII e estas armas que tem na fachada, vejam, tem a coroa real, tem as 5 quinas do escudo português, parecem as armas de um rei. Não são. Por cima tem o chapéu do senhor arcebispo. É que aquele senhor arcebispo era quase príncipe. Era o senhor Dom Gaspar de Bragança. Quase príncipe por isto. Porque ele era filho de rei, só que não era filho de rainha. Por isso,
não era príncipe, era arcebispo de Braga. Era muito pequenina, era uma figura muito pequenina, mas realmente fez imensas obras em Braga. Trouxe-os aqui, não foi por causa desta igreja, foi para lhes falar neste nome estranho, o Senhor de Perafita. E o que é a Perafita? Perafita é o nome da terra onde o milagre aconteceu, mas o milagre aconteceu porque a terra já era sagrada. Já havia aqui uma perafita. Perafita vem da palavra pietra fixa. Era uma grande pedra ao alto, cravada na terra. Bom, nós hoje chamamos-lhe menir ou menhir, também se diz. É um bloco, muitas vezes, com caracteres fálicos, é, portanto, um falo masculino que penetra a terra. E penetra a terra, pensam os arqueólogos, e pensam com bastante verosimilhança, para a fecundar, porque assim como o falo fecunda o ventre da mulher e faz nascer os filhos, assim o falo de pedra, o menhir, a perafita, penetra na terra e faz nascer o fruto. Se não me engano, nesta interpretação, estamos perante um culto que tem alguns 2 ou 3 milhares de anos, ou mais. O que não admira, porque toda esta região, há 4.000 anos, já era fortemente povoada. O senhor de Perafita, durante todo o século XVIII, gozou de imenso crédito e, portanto, fazia imensos milagres. Estou a falar, já repararam, junto de uma balança. Uma grande balança, as pessoas punham-se num dos lados, saltavam para aqui, e do outro punham o seu peso ou em trigo, ou em azeite, ou em cevada. Bom, tudo isso era depois arrecadado nestas arcas. Há aqui 3 imensas arcas, são de grandes folhas de castanheiro, que era para guardar o cereal dos presentes. Outras pessoas agradeciam o milagre de outra maneira, era oferecendo quadros. Tenho aqui um que lhes vou mostrar, que peço que o vejam, já pouco tem. A maior parte da tinta saltou. É um milagre no século XVIII, foram uma parelha de machos que se ia afogar num pântano, vieram bois, vieram homens, ninguém conseguiu tirar os machos dali, mas eles disseram, valha-nos o Senhor da Perafita, e bastou isso para os machos se safarem. Bom, reparem, este quadro tem aqui o Senhor a aparecer, mas todo ele é uma ruína. Há centenas de outros e em breve lhes vai acontecer o mesmo. Isto chama-se a Casa dos Milagres. Esta Casa dos Milagres é um museu precioso e único sobre a espiritualidade do povo português. Se não lhe acodem, não são precisos mais que meia dúzia de anos. Isto está tudo a apodrecer. É urgente acudir ao Senhor da Perafita. Do menhir da Perafita já não há nenhum vestígio, além realmente da palavra Perafita. Mas aqui no concelho de Alijó há muitos monumentos que andarão pela mesma época. Isto é uma anta, a anta da Fonte Coberta, ou a anta de Vilachã. Como vêem, é uma anta num razoável estado de conservação, portanto, do período megalítico. É uma coisa que anda entre 3.000 anos antes de Cristo e 1.000 anos antes de Cristo. Mas, como lhes digo,
há provas de uma intensa ocupação humana aqui no concelho de Alijó, desde épocas de há muitíssimo tempo. Bem, e depois da fase megalítica, no tempo do bronze e depois na cultura castreja, tudo isto continuou muito habitado. Esses montes aqui à roda de Alijó têm vestígios de castros. Bom, a grande maioria nunca foi explorada e é pena, porque isso revela um horizonte humano muito denso. Propriamente, quando nasceu Alijó, bom, eu isso não sei. Olhem, estou aqui ao pé de uma fonte, é a fonte da Grixa. Acontece que Grixa já quer dizer fonte em português arcaico. No tempo do Dom Afonso Henriques, acho que era assim que se dizia. É um esguicho de água que vem da rocha, uma grixa. Bom, e hoje é fonte da Grixa, é como quem diz fonte da fonte. E estabeleceu-se uma lenda, está ali escrita, diz a crença popular que desde sempre existiu. Quem uma vez a provar, nunca mais daqui saiu. Isto é verdade porque é uma terra muito agradável. Há notícias de Alijó desde o tempo do rei Sancho II. Claro que o grande crescimento é nos tempos modernos. Eu gostava que vissem uma vista de Alijó do princípio do século. A fotografia que estão a ver é tirada em 1910. E vissem do mesmo ponto, a mesma terra, como veem, cresceu 10 vezes. E cresceu porquê? Bom, a alma de Alijó está no vinho. É que Alijó fica numa das regiões privilegiadas, onde se cria o melhor vinho do Porto. Vamos ver isso do vinho do Porto. Como sabem, o vinho do Porto é uma das mais importantes riquezas portuguesas. Bom, não é das mais antigas, claro que não é. No tempo de Dom Afonso Henriques não havia vinho do Porto. Já havia vinho. E a exportação portuguesa de vinho já era importante, mas não era vinho do Porto. O vinho do Porto é muito curioso, porque, de certo modo, é um espelho da história da Europa. Os ingleses sempre gostaram muito de um bom vinho, mas é claro, os bons vinhos vinham da Borgonha, vinham da França. A Inglaterra bebia vinhos franceses. Depois começaram as confrontações entre a França e a Inglaterra. O século XVII é um século de rivalidades tremendas. Há a Guerra da Sucessão de Espanha, em que realmente os ingleses estão de um lado, os franceses estão do outro. E é aí que os ingleses resolvem procurar outro mercado. Porque quando um país está em guerra, os negócios são difíceis. Eles lá se vão fazendo. Os comerciantes arranjam sempre maneiras de fazer o negócio. Mas é mais difícil. É melhor fazer as operações com uma nação nossa amiga. E aí os ingleses começaram a vir buscar à cidade do Porto um vinho muito bom, que não se criava ali, claro. Olhem, criava-se nestas encostas que estamos a ver. Estas grandes encostas que descem sobre o leito do Rio Douro, criavam um vinho magnífico. Os ingleses embarcavam esse vinho, ensinaram a tratá-lo. Depois, no século XVIII, aos princípios, logo, fazem um acordo inteligente com Portugal. É o Tratado de Methuen. Ganhamos todos. O tratado era assim. Bom, nós lá em Inglaterra somos bons a fazer lanifícios. E os lanifícios passam a entrar em Portugal com uma grande redução aduaneira. E vocês cá em Portugal são bons no vinho. O vinho português passa a entrar em Inglaterra com um imposto muito mais barato
que o vinho francês. Ganhámos todos, porque nós realmente não éramos uma nação, enfim, produtora de lanifícios, não éramos. E éramos uma nação produtora de vinhos. Essa decisão inteligente, tomada há mais de 300 anos, ainda hoje produz os seus efeitos. Olhem para essa terra, vejam, tudo isso está em degraus, tudo. Bom, são as famosas vinhas do Val do Douro. Isto agora está a produzir perto, é um número aproximado, mas 86 milhões de litros de vinho só para a exportação. 86 milhões para exportar. Isso, em termos de dinheiro, representa 64 milhões de contos. Eu digo isto com orgulho porque esta exportação do vinho do Porto, que tem constantemente aumentado, não é só na quantidade, é na qualidade. O vinho feito aqui é reconhecido em todo o mundo, cada vez mais, como um dos melhores do mundo. Eu fiz questão de vir fazer este depoimento numa quinta que fica no vale do Rio Pinhão. Vem lá embaixo o grande leito do Douro e depois há um rio mais pequenino, é o Pinhão. Ora bem, esta quinta que fica no Vale do Pinhão chama-se exatamente Quinta no Vale, é um nome simples. Pois bem, aqui se produziu um dos vinhos que num concurso internacional de vinhos do mundo, mereceu ser classificada em terceiro lugar. Ficámos, portanto, entre os melhores vinhos do mundo. Não fomos o primeiro, não fomos o segundo, mas subimos ao pódio, o terceiro melhor vinho do mundo. Bom, e a qualidade continua a subir. O vinho do Porto é cada vez melhor, o vinho do Porto dá cada vez mais dinheiro e o vinho do Porto dá cada vez mais prestígio a Portugal. Mas eu não queria concluir este programa sem fazer uma referência à banda, a banda São Mamede de Ribatua. Esta banda foi constituída em 1799. Está, portanto, agora a fazer 200 anos. Está ali uma lápide inaugurada este ano que consagra precisamente o bicentenário da banda de Ribatua. Se a lápide diz a verdade, e eu não tenho razão nenhuma para pensar que não, é a mais antiga banda do nosso país. Reparem, em 1799, é ainda ao século XVIII. Depois vêm aqueles terríveis anos do século XIX, as invasões francesas, depois o domínio dos ingleses, depois é a Revolução Liberal de 1820, depois torna a vir o Dom Miguel com o absolutismo, depois é a Guerra Civil que opõe os portugueses numa sangueira durante anos e nada ficou do passado. Mas esta banda, constituída no fim do outro século, vai chegar até ao século XXI. Eu penso que no dia de hoje eu não podia deixar de prestar uma homenagem a um corpo coletivo que soube, assim, adaptar as ondas do tempo. Certamente, em todos estes anos, as músicas foram mudando, mas os homens foram sempre os mesmos. E é esses homens que darão esta lição de firmeza, de continuidade, de fidelidade ao mesmo ideal de cultura, que eu estou aqui a prestar a minha homenagem a eles e não só a eles. O meu telespectador sabia que em Portugal há 680 bandas deste tipo? Sabia que em 680, com
o número de associados, há uma média de 50 cada um, isto representa 34 mil executantes, e que, neste sentido, as bandas musicais são uma das fontes de educação popular mais eficientes de todo o país? Pois era nisso que eu pensava quando entendi que não devia concluir o programa sem prestar esta homenagem à mais antiga banda existente em Portugal.